Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de João. Vamos iniciar a nossa leitura da palavra de Deus no livro de João, capítulo 3, versículo de número 22 ao 36. A gente vai ler o livro de João, capítulo 3, 22 a 36. Vamos ler, pode pôr. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizavam. João também estava batizando em Enó, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. João Batista. Ora, isto se deu antes de João Batista ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. João respondeu: uma pessoa só pode receber o que é lhe dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas aquele que foi enviado adiante de mim, dele. A noiva pertence ao noivo, o amigo do noivo que está ao seu lado e ouve e enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala com quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica o que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita o testemunho dele reconhece que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo nas mãos dele. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é fiel, Senhor, que ela traz para nós. Ela é autoridade sobre a nossa vida, Pai. Ensina-nos a entender isso, Pai. Eu oro, Senhor, que cada um de nós possa ter o desejo pela tua palavra cada dia mais. E que os nossos corações, Senhor, sejam terra fértil, Deus. E a tua palavra é uma semente poderosa, uma semente de vida e vida eterna. Que ela encontre lugar aos nossos corações. Encontrando lugar, Senhor, aos nossos corações, precisamos, Senhor, ser ensináveis na mente, e nas emoções e na vida, Pai. E que possa produzir 30, 60, 100 vezes mais. 100 vezes mais a imagem de Cristo, a fé que Cristo teve, o propósito de vida e viver, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. Querido, nós estamos estudando o livro de João. O livro de João, ele trabalha esse texto e hoje eu gostaria de fazer uma meditação sobre que Jesus cresça e eu diminua. Quero que você entenda esse texto porque eu quero pegar o exemplo de João Batista. Hoje vamos mergulhar então nos textos que lemos ali, onde encontramos uma mensagem sobre o lugar que Jesus deve ocupar em nossa vida. Hoje a pregação é isso: onde Jesus deve ocupar na nossa vida, qual o lugar dele? Vivemos, por exemplo, numa época onde o egoísmo, a busca pela própria glória são cada vez mais incentivados. O eu, você são incentivados. Hoje até o grupo que mais cresce de palestras, de eventos, são chamados coaches, porque muitas vezes a sua palavra é direcionada. Não estou dizendo que todos os coaches fazem isso, mas muitos estão direcionados: você. Especialmente, muitas vezes, esse egoísmo muitas vezes é especialmente olhado nas redes
sociais, onde a imagem, onde a vontade pessoal muitas vezes são exaltadas. Você não vê ninguém passando fome na rede social. Todo mundo tirando fotos só do melhor. Entretanto, como seguidores de Cristo, somos chamados a uma jornada diferente, onde o foco principal não somos nós mesmos, mas sim aquele que veio para nos salvar e redimir. O foco principal é Jesus em nossas vidas. A realidade do egoísmo humano. Nossos corações são naturalmente inclinados ao egoísmo e à busca por nossa própria exaltação. É natural. É natural você ver as pessoas, elas se sentem e comecem a se sentir demais em qualquer situação. Poder, cargo, lugar, palco, um lugar que chama a atenção, as pessoas começam a crescer. Elas desenvolvem naturalmente, por causa do pecado, um egoísmo às vezes. Elas se põem como elas se fossem melhores. Isso é natural. Vivemos numa cultura que, além de muitas vezes ter essa exaltação própria, muitas vezes é uma cultura narcisista. O narcisismo vem como que o narcisismo é voltado para si mesmo. Quando a pessoa é voltada para si mesmo, especialmente para a própria imagem. E nessa cultura, a autoimagem e a realização pessoal são colocados no centro de tudo. A pessoa é colocada no centro de tudo. Ela é colocada como patamar de todas as coisas. O fenômeno do narcisismo e o fenômeno do egoísmo é visto, nós entendemos que esse fenômeno que atrai a nossa sociedade é cada vez colocado onde as pessoas dessa sociedade contemporânea, principalmente no advento das redes sociais, nas plataformas digitais, somos constantemente bombardeados com essa ideia narcisista. Ninguém? Ninguém? Como eu disse, ninguém dentro da rede social se autopromove a não ser algo que vai te dizer que ele está bem melhor. E é muito evidente isso. É evidente a ponto de uma pessoa se sentir tão bem porque ela tem um iPhone de R$4.000 e ela tira foto numa casa que nem rebocada foi, mas ela se sente bem porque ela quer se mostrar, porque ela tem um iPhone de R$4.000 e a sua casa não está reforma. A gente vê isso direto. Essa autopromoção. Uma cultura onde a imagem pessoal e a busca pela validação eterna se tornam prioridades, que as pessoas estão desesperadas com a palavra sucesso. Tudo que você ouve é: olha o tanto que eu estou fazendo. Hoje eles estão tão na realidade que eles estão mostrando até o tanto que eles ganham de dinheiro. E aí vai induzindo as pessoas, e aí mostrando que elas corram atrás dessa autopromoção. Nas redes sociais, muitas vezes somos incentivados a compartilhar os melhores momentos da nossa vida, filtrando, editando nossa realidade para criar uma versão idealizada de nós. Por quê? Porque as redes sociais nos forçam a isso, a sempre mostrar que estamos bem, a sempre mostrar que estamos nos destaques, sempre mostrar que há tudo melhor. Quando apaga as luzes, você está lá com uma criança, que nem eu passei esses dias, acordando de madrugada, dormindo mal, mas a gente não mostra isso. A rede social, ela quer autopromover as pessoas, mas é puramente, às vezes, engano, porque não vive humanamente o que deve ser. Nesse processo de tudo que está acontecendo, podemos cair na armadilha do narcisismo, ou seja, da autoimagem, ser exaltada acima de todo mundo, onde a preocupação principal passa a ser como somos percebidos pelo outro, como que o outro nos olha, como que o outro vai fazer com que nos sentimos bem, mais alto, mais poderoso, melhor, mais empoderado, como que nos sentimos, em vez de cultivarmos relacionamentos genuínos e significativos. Vivemos nessa cultura, uma cultura que está realmente se exaltando demais, se pondo acima de todos, e se não prestarmos atenção podemos cair. No entanto, a palavra de Deus nos lembra que devemos nos esvaziar de nós mesmos,
esvaziar de nós mesmos para que Cristo possa preencher as nossas vidas. Uma frase do teólogo e pastor João Calvino diz: o coração humano é uma fábrica contínua de ídolos. O que ele está dizendo? Se nós não prestarmos atenção, nossos corações produzirão ídolos e eles farão altares. As pessoas começarão a mostrar os seus ídolos porque os nossos corações estão preparados para produzir ídolos. Quantas vezes colocamos os nossos desejos, a nossa vontade e a nossa própria glória acima de Deus? Acima da vontade de Deus. Quantas vezes fazemos isso? A gente deve refletir como nós estamos reagindo diante de um mundo que está partindo para essa ideia egoísta, narcisista, onde tudo vale se eu for feliz, tudo vale se eu me autopromover. Como que estamos diante disso? Quero dar uma ilustração sobre trono. Há dois tronos no coração. Dois tronos no coração humano. Imagina um trono em nosso coração. Imagina o seu coração haver um trono. Por exemplo, vamos imaginar que essa cadeira seja um trono. Se essa cadeira aqui é um trono, não é um trono bonitinho, mas todo mundo sabe que é um trono de verdade, um trono de rei, que vem com aquelas coroas e tudo. Mas imagine essa cadeira sendo um trono. Okay? Põe que é um trono bem capacitado, bonito, enfeitado, dentro do seu coração. Um trono dentro do seu coração, dentro do meu coração. Agora, nesse trono tem de sentar alguém. Esse trono tem de sentar alguém nele, para reger a sua vida, para direcionar a sua vida. Se esse trono está ocupado por nós mesmos, não há espaço para Jesus. Não há espaço para Jesus. Mas quando escolhemos permitir que Jesus reine em nossas vidas, experimentamos a verdadeira liberdade. Experimentamos a verdadeira liberdade, experimentamos a ocupação e plenitude de quem realmente precisa ocupar o trono do nosso coração. O trono do eu. Então nós temos a cadeira, o trono que está no seu coração e no meu coração. Desde os primórdios da humanidade, o ego tem buscado exaltar-se e tornar-se centro de adoração e controle. Por isso que eu digo, nenhum sistema político funciona na Terra. Nenhum sistema político funciona, por quê? Porque o homem tem um trono no seu coração e que o egoísmo vai reinar. Então ele vai impor para que ele reine, não para que o sistema melhor para toda a humanidade reine, não para o meu próximo. Quando ele começar a ver o dinheiro entrando, o poder entrando, o seu coração se torna egoísta, a ponto dele quer dizer, eu quero forçar isso sobre a sociedade, eu vou fazer isso. É onde surgem os ditadores, é onde surge a ditadura, onde pessoas forçam a opinião do outro no outro. Por quê? Porque no trono dele alguém está reinando. Nas redes sociais, como eu disse, nas redes sociais vemos essa tendência amplificada, onde a busca por likes, por seguidores, a aprovação define muito a identidade da pessoa. A pessoa está apavorada, faz de tudo para que ela seja exaltada. Quando colocamos o eu no trono de Deus, quando colocamos o eu no trono do nosso coração, estamos rejeitando o senhorio de Cristo e abrindo espaço para uma idolatria. Ou seja, mesmo que seja você que esteja no trono, você está idolatrando a si mesmo. E a idolatria da imagem é algo poderoso. E é algo propagado pela humanidade, a ponto de que as pessoas se elevam a tanto e elas dizem, o que você quiser ser, você tem que ser. O que você quer ser, você tem que ser. Aí um homem decide na sua mente ser mulher, você pode, porque é você que decide. O trono dele, e ele está sentado, ele é rei sobre o seu trono, então ele decide ser mulher. Uma mulher decide ser homem, e ela diz, você pode mudar biologicamente, está errado a sua construção biológica, você nasceu errado, muda tudo, nem que o resto da vida passe usando todo tipo de medicamento para cortar todos os seus hormônios femininos, mas você decide no seu coração. Por quê? Porque no coração quem reina é a pessoa, é ela que decide. E isso é propagado dia após dia. Você faz o que quer, você pode ter quantos relacionamentos quiser,
Você pode viver a sua vida da maneira que você quiser. Você pode viver com o seu dinheiro, fazer o seu dinheiro que você quiser. Vamos liberar as drogas, porque as pessoas podem usar drogas, porque é elas que decidem o que elas devem fazer. Vamos liberar 1, 2, 3 drogas, todas as drogas, uma quantidade menor, mas vamos liberar, porque é a pessoa que tem a direção da vida dela. É ela que faz o que ela quer. Se ela diz que vai ser feliz, que ela cumpra. Por quê? Porque no trono está sentado ela. Quando ela está sentada, ela decide. E assim, as decisões dela vão ser tomadas. As decisões serão tomadas. As decisões serão tomadas por outros. O pai e a mãe que deseja que o menino que nasceu seja menina, ele vai forçar tudo. Ele vai levar ele no psicólogo que apoia, ele vai levar no psiquiatra que apoia, vai levar no médico que apoia, e aí faz toda a transição para uma criança. E aquela transição acontece desde criança e o pai e a mãe apoiou, ou dois pais e duas mães apoiaram aquela transição, e eles apoiam por quê? Porque no trono está sentado alguém que reina a vida deles. E na fé cristã, nós temos de entender isso. Nós estamos falando da fé cristã. Na fé cristã nós ensinamos isso. Na fé cristã ensinamos que o trono é de Jesus. Há um lugar só nesse trono, e esse lugar ou é de mim mesmo, ou é de Jesus. Por outro lado, quando permitimos que Jesus Cristo ocupe o trono, no nosso coração experimentamos a verdadeira liberdade e plenitude de vida. O cristão, ele entende da sua liberdade, como entende da liberdade do outro de fazer o que ele deseja fazer no coração dele, mas o cristão tem a liberdade de escolher o caminho dele. Se o outro escolhe o que ele quer fazer, pelo trono que ele deixa, pela pessoa que ele deixa reinar no seu coração, o cristão tem de entender que a fé dele é baseada na palavra de Deus e a Bíblia ensina que o nosso trono tem que ser reinado por Deus. Respeitamos o outro, respeitamos as atitudes dele, respeitamos a ideia deles, não respeitamos a imposição deles na nossa vida, porque aí é uma ditadura. Você tem de fazer assim também, você tem de deixar suas crianças, não respeitamos uma imposição, respeitamos o que a Bíblia nos ensina a respeitar, mas no nosso coração, como cristão, quem tem de reinar é Jesus. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas capítulo 2 e 20, ele escreve esse texto nos direciona para isso. E o texto diz: já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Basicamente, a fé cristã é isto. A fé cristã é isto. No trono da nossa vida não vivo mais eu, vive Jesus. Essa é a nossa escolha. E essa escolha, ela pode ser uma escolha permanente até que nós vamos para o céu. Quando permitimos que Jesus cresça em nossa vida, experimentamos essa transformação realizada em nós, de que Ele reina em nós, que Ele cresça, que eu diminua. Não vivo mais eu, mas Ele vive. É complicado, é difícil fazer isso, mas é importante você entender, porque isso faz com que nós pensamos que existe dois tronos, um trono e duas pessoas que podem reinar. Um trono e duas pessoas que podem reinar. E aí a pergunta é: quem está reinando a nossa vida, o nosso coração? Quem está sentado nessa cadeira do trono da sua vida? Porque a partir do momento é essa pessoa que vai decidir. Essa pessoa que vai decidir sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida de vocação, sobre seu tempo, sobre tudo que você faz, sobre todas as atitudes que você toma, sobre tudo que acontece. O casal vem, senta com o pastor, e aí diz: nós vamos nos divorciar. Aí eu digo: por quê? Aí o marido vira e diz: eu encontrei o amor da minha vida. Aí a esposa disse assim: é por isso que nós vamos divorciar. Aí o pastor olha para ele assim: você encontrou o amor da sua vida? Ok. Você tem certeza disso? Tenho certeza absoluta. Tenho absoluta. Eles têm muita certeza? Tem. Mas eu pensei que o amor da sua vida era Jesus. Ele: não, pastor, isso tem nada a ver com Jesus. Isso tem a ver com casamento, relacionamento. Eu tomo essas direções. Eu sei que não, mas
É você que decide? Sim. Então o seu amor não é para Jesus. O seu amor não é para Jesus. Por isso que pessoas divorciam e abandonam suas famílias, porque elas não têm Jesus no coração delas, como rei. Por isso que elas fazem o que querem, continuam pecando e acham que podem vir para a igreja. Mas na igreja verdadeira de Cristo, uma igreja bíblica, vai dizer: quem reina no trono do coração nosso, pessoa, eu, no meu coração, é Jesus. Não vivo mais eu. Gálatas é bem claro: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando ele fala não vivo mais eu, ele não está anulando a sua vida, ele não está anulando a sua carne, ele não está anulando você. Ele só está dizendo o seguinte: que as decisões, a direção, o reinado para as nossas vidas vem agora de Jesus. Por quê? Porque senão a gente faz escolhas erradas, porque o nosso desejo é pelo e que Cristo possa nos ajudar. Por isso há uma necessidade de priorizar Jesus. Devemos entender que há uma luta constante entre eu e Cristo pelo trono dos nossos corações. Há uma luta constante. Não podemos servir a dois mestres. Se escolhermos exaltar nós mesmos, Jesus diminui em nossas vidas. Quando eu digo não, eu vou fazer do jeito que eu quero fazer, da maneira que eu quero fazer, e não importa o que pensam de mim, e a pessoa, Jesus diminui. Jesus, ele desce. Eu que tomo as decisões, eu faço o que eu quero, eu vou na igreja do jeito que eu quero, eu ajo da maneira que eu quero, eu vou servir a Deus do jeito que eu quero. As pessoas vão dizendo essas coisas assim. O que acontece muitas vezes? Pode ser que no coração dela ela está diminuindo a Cristo e está tomando posse de si mesma. Mas quando decidimos colocar Jesus em primeiro lugar, permitimos que Ele cresça e se manifeste em todas as áreas da nossa existência. Quando você começa a dizer: Jesus, toma minha vida, que o meu barco, toma a direção da minha vida, Senhor, dirige minha vida, Senhor, venha sobre mim. Você está dando liberdade para que Ele cresça, para que Ele cresça. E Dietrich Hoff, ele falou algo interessante. Um teólogo e pastor na Alemanha na época do nazismo, preso, escreveu bastante sobre isso. E ele era pastor. Ele diz: quanto mais nos esvaziamos, mais espaço damos Deus para preencher. Quanto mais nos esvaziamos, mais espaço damos para preencher. Ele tem um livro sobre discipulado maravilhoso. E ele trabalha isso. Por quê? Porque só há espaço em nossa vida quando nós nos esvaziamos e deixamos Deus encher as nossas vidas. Olha o que o texto diz. João 3, 29 e 30. Olha o que fala esse texto. E a gente vai entender sobre isso. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que está ao seu lado e ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é minha alegria, que se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ok, você tem de ler a Bíblia e fazer pergunta. O que ele está dizendo sobre o amigo do noivo? Sobre o noivo? A gente lê a Bíblia tentando encontrar o sentido. Isso se chama o quê? Quando se escreveu a Bíblia Sagrada, escreveu na época de Jesus, na época dos judeus, na época dos hebreus, um contexto de casamento diferente do nosso. Um contexto de casamento diferente. Um contexto de casamento que as festas de casamento duravam semanas. Imagina, irmão Carlos, misericórdia. Imagina você fazer 3, 4 semanas de festa para casar a Rebeca. Misericórdia. Vai vender a casa, vender tudo. Mas era assim que acontecia. Era um contexto de preparação, um contexto de momento. Então a gente tem de entender o contexto quando ele está dizendo isso. Quando João Batista se refere a si mesmo como amigo que presta serviço ao noivo. João Batista então diz: o amigo do noivo, ele está falando dele mesmo. Ele está usando essa metáfora que era comum em sua época. Nos casamentos judaicos, presta atenção para você aprender. Naquele tempo, o amigo do noivo era alguém próximo ao noivo que desempenhava um papel importante na celebração do casamento. Então, todo casamento havia um amigo do noivo. Havia aquele que era amigo do noivo. O noivo tinha um amigo muito íntimo,
A Bíblia sempre trabalhou que tem amigos íntimos, pessoas próximas, mas cristãos, logicamente, pessoas da mesma fé, que você possa desenvolver uma intimidade tão grande, a ponto de oferecer a própria noiva para ele cuidar. Então, o amigo do noivo cuidava da noiva, antes do noivo vir. Era a responsabilidade desse amigo preparar o caminho para o noivo, preparar o caminho para que o noivo chegasse até a noiva, anunciar a sua chegada, assegurar que tudo estivesse pronto para a cerimônia. Ele ia lá, olhava a noiva, ele ia lá, olhava as festas, ele olhava tudo o que estava acontecendo, ele preparava o caminho para o noivo chegar até a noiva. Ele preparava o caminho. Esse era o papel do amigo do noivo. Ele fazia toda essa preparação. João Batista está dizendo: eu sou amigo do noivo. Ao se referir a si mesmo como amigo do noivo, João Batista está reconhecendo que a sua missão era preparar o caminho para a vinda de Jesus, o verdadeiro noivo, o Messias esperado. Então João está dizendo o seguinte: não é eu só estou preparando o caminho para Jesus. Não é eu só estou preparando as pessoas, a cerimônia, eu estou preparando o caminho para que Jesus encontre elas, para que Jesus vá de encontro a elas. Então ele usa a metáfora da época dizendo isso. Ele estava consciente do seu papel, que era apontar para Cristo e preparar as pessoas para recebê-lo. Ele tinha consciência de que o seu papel era apontar para Cristo, preparar o caminho e preparar as pessoas para o receber. Quando João Batista diz: esta é minha alegria que agora se completa, ele está expressando a sua satisfação e alegria por ter cumprido a sua missão. O amigo estava contente. Agora vai haver o casamento do meu amigo. Está tudo preparado, está tudo maravilhoso. Sua alegria não estava em ser o centro da atenção. A sua alegria não estava em ser receber louvor, mas sim em ver Jesus ser reconhecido e recebido pelo povo. Lá nos Estados Unidos tem também o melhor amigo também. Melhor amigo do noivo e a melhor amiga da noiva. Aqui acho que, não sei se tem um nome específico, mas por exemplo, você tem o melhor amigo. O melhor amigo é aquele que prepara o caminho que está ali. Só que quando você vai no casamento, nos Estados Unidos, você não vê o melhor amigo como chamando a atenção, recebendo a glória. Você não vê ele. Você está de olho na noiva, está de olho no noivo. O casamento é sobre o noivo e sobre a noiva. É isso que João está dizendo. Por isso que ele testemunha que a alegria dele, ele se afasta e diz: é Jesus, é Ele que eu estou preparando o caminho para Ele, não é sobre mim. Essa passagem nos lembra da humildade e do propósito centrado em Cristo, que devemos ter até em na nossa própria vida. É sobre Jesus, é tudo sobre Jesus. Uma igreja para todos, onde tudo é sobre Jesus. Não é sobre o pastor, não é sobre o grupo de louvor, não é sobre os irmãos que cooperam, não é sobre aqueles que ajudam em qualquer coisa da igreja. Tudo isso é parte de uma preparação para apontar para Jesus ao encontro das pessoas. As igrejas, elas têm de ser uma igreja que prepara as pessoas para o encontro de Jesus. Pastores têm de ser homens de Deus que preparam as pessoas para encontrar a Jesus, prepara o caminho. Não é sobre ele. Não é sobre ele, meus irmãos. Você quer ver uma coisa que me treme? É esse negócio de altar. Fazer aquela glória, ter foto dos pastores, vai estar lá escrito lá, grande culto de domingo. Aí tem aquela baita daquela foto, pastor. Isso aí eu já sou meio pastor Teodoro, estou brincando. O vô da Gisele não queria a imagem dele. Não queria foto dele na igreja, não queria foto dele em lugar nenhum. Quando puseram uma foto dele na entrada da igreja, honrando ele, foi um homem de Deus. Ele pegou um barracão do tamanho desse aqui, construiu um Tupã, sem uma vida, sem ninguém, sem alma. Ele foi lá, construiu, colocou os bancos e começou a pregar o evangelho. A igreja cresceu, tornou uma igreja grande, Tupã, várias congregações espalhadas. A Assembleia de Deus que está lá até hoje foi porque ele tomou uma decisão de servir ao Senhor. Um homem que estava lá na Polônia, um homem que estava na divisa, na época era só a Polônia e a Ucrânia, lá estava esse homem polonês, saiu do frio, rejeitou ir para a guerra, veio para o Brasil, foi para um lugar, para o outro, aí diante disso recebeu o batismo do Espírito Santo, já não era aceito no meio que estava, foi para Varpa, de Varpa foi para Tupã e abriu, começou uma igreja do zero. A igreja cresceu.
comprou terreno, abriu asilo e tudo fez isso. Aí você vai dizer, pastor, ele é digno de ter uma honra. Ele é digno de ter uma honra, é digno de fazer uma estátua, de fazer um quadro, de fazer qualquer coisa. Ele não queria. Sabe por quê? Porque o pastor Teodoro reconhecia que ele era amigo do noivo. Toda igreja que o pastor é exaltado, tome cuidado. Toda igreja que a igreja é exaltada, tome cuidado. Toda igreja que a pessoa principal da igreja não é o membro, não é o noivo, tome cuidado. Se não é a igreja, se não é o noivo que é Cristo, a gente tem que tomar cuidado. E essa passagem nos lembra que ele, um homem de Deus, da humildade, do propósito, centrado em Cristo, o que devemos ter em nossas próprias vidas. Assim como João Batista somos chamados a preparar o caminho para Jesus em nossas comunidades e nos alegrar quando vemos Cristo sendo exaltado e glorificado em nossa vida e na vida daqueles ao nosso redor. E vou dizer para você, é maravilhoso mostrar o caminho, mostrar Jesus, preparar o caminho para a vida das pessoas. É isso que precisamos. Por isso, esse é o testemunho de João Batista. João Batista nos dá um exemplo poderoso de como devemos viver a nossa própria vida. Ele reconheceu sua posição como precursor de Cristo e declarou: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João compreendeu que sua missão era apontar para Jesus e não para si mesmo. Ele reconheceu que o verdadeiro significado de sua vida estava em fazer que Jesus fosse glorificado. Aí vem uma pergunta: como estão nossas redes sociais? Será que estamos apontando para Jesus? Logicamente, lá está vendendo açaí, ou na escola, ou fazendo qualquer outro tipo de trabalho. Você mostra o seu trabalho, mas é a sua rede pessoal. Como que ela está? Ela está apontando para Jesus? Está apontando para Cristo? Para que Ele cresça e eu diminua? Será que a gente reconhece que o verdadeiro significado da vida está em fazer que Jesus seja glorificado? Esse é o papel da igreja. João Batista ele tem uma humildade diante de Cristo. João Batista, mesmo sendo um grande profeta, o próprio Jesus disse que ele foi um grande profeta, reconheceu a sua superioridade e a majestade de Jesus. Ele sabia que a sua missão era preparar o caminho, mesmo sendo quem ele era, para o Messias, e não se colocou acima dele. Vou dizer para você, o mundo gospel é difícil. O mundo gospel é difícil. O mundo da itinerância de pregadores é difícil. Mas você tem de olhar com os olhos e entender que você aprendeu a Bíblia. E João Batista, ele é o exemplo para todos os cantores gospel, para todos os pregadores itinerantes, para todos os pastores, para todas as igrejas, para todo mundo. Que ele cresça e que nós diminuamos. Que ele apareça, que nós diminuamos. Que Cristo seja pregado através das nossas vidas e nada mais além disso. Amém. Assim como João, somos chamados a reconhecer a grandeza de Jesus e humildemente nos submeter ao senhorio dele. Alegria de Jesus aparecer. João Batista não viu a ascensão de Jesus como uma ameaça. Ele não viu o crescimento de Jesus como uma ameaça para a própria reputação, mas como um motivo de regozijo. Ele amava ver Jesus crescer. Ele amava Jesus crescer. Ele amou ver Cristo aparecer. Ele amou Cristo subir acima dele. Ele compreendeu que a verdadeira felicidade está em ver o nome de Cristo glorificado. Da mesma forma, devemos nos alegrar quando vemos Jesus sendo exaltado em nossas vidas. Meus irmãos, é maravilhoso quando alguém pergunta para você: você é cristão? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu prego. Toda vez que alguém fala: pastor, a pregação é uma bênção, eu disse: Deus, glória a Deus. Eu tenho de falar glória a Deus. Eu não posso falar: que bom, irmão, que bom, claro. Que bom que foi dentro da sua vida, que Deus continue. Não, eu tenho de olhar para mim e dizer: não é eu. O meu caminho é o inferno. A condenação é eterna. E hoje, pela graça de Deus, eu sou eleito. E glória a Deus, porque o Filho de Deus morreu na cruz para que eu fosse eleito. A cruz. E eu tenho que dizer: glória a Deus em tudo que eu faço. Aos mínimas coisas, meus irmãos.
As mínimas coisas, é o que você faz, que é na igreja, glória a Deus. Que cada um de nós fazemos, glória a Deus. Tudo para a glória dele. Ele compreendeu que a verdadeira felicidade estava em nome do Filho ser glorificado. Da mesma forma devemos nos alegrar quando Cristo é exaltado pelas Escrituras. Assim como João Batista, somos chamados a sermos testemunha para essa geração. Devemos diminuir para que ele cresça em nossa vida, para que o mundo veja Jesus em nossa atitude, ações e relacionamento. Esses dias o rapaz é assim, fecha o evangelho, no futebol não pode mais fazer sinal da cruz, não pode mais levantar a bandeira, não pode mais levantar uma camisa escrita Jesus, é proibido. Times igual o Real Madrid, que o seu símbolo tinha uma cruz em cima, apagou a cruz. Outros times que tinham o símbolo de cruz estão apagando todos. Propaganda da Ferrari passou em frente a uma grande catedral na França, apagaram a cruz, brigaram e fizeram a propaganda novamente, colocaram a cruz. A ideia é apagar o nome de Cristo. Mas aí de repente um jovem que está com o microfone na mão diante de multidões na televisão, ele vira e fala: foi Jesus, e é para isso que eu estou aqui correndo. Glória a Deus! Que ele deu um grito tão grande que ninguém podia impedir. E é assim. Mas sabe de uma coisa? A mídia está cortando até essas falas. Ela nem passa a pessoa mais. Porque a mídia não quer que Jesus cresça. Ela quer que ela cresça. Ela quer que o ser humano cresça. Ela quer que o homem seja exaltado. É bem dizer quase a marca da besta, porque a marca da besta, o Apocalipse diz que é 666. O número 6 é o número do homem. O homem cresça, o homem desenvolva. Essa é a ideia que está sendo imposta desde a eternidade. Desde Adão, o homem cresça e Deus diminua. Mas João Batista não. João Batista ele nos ensina, João capítulo 30 e 30, 3 e 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Se você sair daqui hoje só com esse versículo na sua vida, e olhar para a sua vida, e olhar para os seus negócios e dizer: está aqui meus negócios, Senhor, que o Senhor cresça, que eu diminua. E olhar para o seu tempo que você gasta e dizer: Senhor, o meu tempo, que o Senhor cresça, eu diminua. E chegar na escola, e olhar para a escola ou para a faculdade e dizer que aqui Cristo cresça, eu diminua. Lá no trabalho, que Cristo cresça e eu diminua. Na rua, onde eu estiver, Senhor, aqui está a minha casa, na minha família, que Tu cresça, que Jesus cresça e eu diminua. Só isso que precisamos aprender. Mas vamos à nossa prática. A primeira coisa que precisa acontecer é uma entrega total. Permitir que Jesus cresça significa entregar todas as áreas da nossa vida. É a cadeira, é o trono, todas as nossas vidas a Ele, incluindo nosso tempo, nossas finanças, nossos relacionamentos e até mesmo nossas redes sociais. Tudo para Jesus. Eu lembro que muito tempo atrás, quando eu estava nos Estados Unidos ainda, orando ainda para Deus me usar como pastorear e sonhava. E aí um dia eu levantei de madrugada para orar, eu anotei isso no meu diário, eu estava lendo outro dia, eu fui lá e peguei minha carteira e falei: Senhor, está aqui minha carteira, todo o meu dinheiro pertence ao Senhor. Aí eu fui lá e peguei minhas botas de trabalho, falei: meu trabalho pertence a Ti. Fui lá e peguei minha Bíblia, falei: o ministério pertence a Ti. Fui lá na Gisele, cheguei, usava com ela, disse: minha família pertence a Ti. A gente precisa estar orando constantemente assim. Não é porque eu fiz, é porque é bíblico. Tudo pertence a Ti, Senhor. Todas as áreas. Quando entregamos tudo a Ele, experimentamos a verdadeira plenitude da vida. Fomos criados por Ele, para Ele. E encontramos nele o regozijo da vida. E outra coisa prática da nossa vida, uma entrega total e um testemunho de vida. Quando Jesus cresce em nós, Ele se torna visível para o mundo ao nosso redor. Através das nossas atitudes, através das nossas ações,
através da nossa vida. Quando Jesus cresce, meu irmão, quando Jesus cresce em nossa vida, tudo que fazemos, eles olham e falam: você parece com Jesus, você é tão diferente, parece com o meu irmão mais velho. O nome dele é Jesus. Ele se torna visível ao mundo ao nosso redor. Assim como as estrelas no céu apontam para a grandeza do Criador, nossa vida deve apontar para a grandeza de Jesus. Que as pessoas vejam Cristo em nós e sejam atraídas pelo seu amor, a sua graça. Esse é o fôlego de vida de todo cristão, que ele cresça e eu diminua, que Cristo apareça. Não há outro fôlego de vida na vida dele. Que ele cresça e eu apareça. Através de tudo isso, precisamos entender. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Imagina dois barcos. Imagina dois barcos. Dois barcos navegando em direção oposta. Um representa o egoísmo humano, afastando-se cada vez mais de Deus. O outro representa uma entrega total a Cristo, navegando em direção à eternidade. Se dentro de um barco estiver nosso egoísmo, nossas vontades, todos os nossos desejos, tudo que a gente quer fazer, nós, eu, esse barco vai em uma direção contrária a Deus. Se estiver dentro desse barco, Cristo, como piloto, como navegante, nós vamos para a vida eterna. Aí você fala: mas como se fala isso, pastor? Os últimos versículos dizem isso. Versículo 35 e 37. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Versículo 35. O Pai ama o Filho e entregou tudo nas suas mãos. Aí ele completa, acabou aqui. Porque eu devo fazer com que Cristo cresça e eu diminua? Porque eu devo ter um barco que vai direcionar para Deus e Cristo vai ser o piloto? Porque quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus, ela é existente. Todos vão para o inferno. Todos vão para o inferno. Todos vão para o inferno. Todos vão, porque o homem peca. O homem peca desde criança. Todos vão para o inferno. Todo mundo vai para o inferno. Todos. De repente o Espírito Santo vem a palavra pregada. O Evangelho é pregado. O Evangelho é poder de Deus. Você ouve falar de Jesus. Você ouve falar do Senhor Jesus. E aí o Evangelho é pregado. Aí o Espírito Santo te ilumina a entender a mensagem. E você entende a mensagem. E aí você tem de escolher. Aí você escolhe crer no Filho de Deus. Quem crê no Filho de Deus é uma escolha. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Já quem rejeita é outra escolha. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece. Por isso que ele cresce em nós. Eu quero concluir, que possamos meditar profundamente sobre o exemplo de João Batista. Meditarmos sobre isso e permitir que o Espírito Santo nos transforme. Não é sobre a Igreja Batista Nacional, não é sobre uma convenção, não é sobre nem a placa da nossa igreja. É sobre Jesus. Não é sobre nós, é sobre Jesus. Que o Espírito Santo nos transforme para que Jesus cresça e brilhe em nossas vidas. Que possamos abandonar o egoísmo e a busca por nossa própria glória e nos rendamos totalmente ao senhorio de Cristo. Que o grupo de louvor faça isso. Venha para cá sabendo que Cristo vai crescer. Que todos nós que viemos fazer algo, ou viemos participar, não é sobre nós, é sobre Jesus, é sobre Cristo, é sobre Ele. Que possamos olhar e saber disso. Que o mundo veja Jesus em nós e que nossa maior alegria seja fazer com que Ele seja exaltado em tudo que somos e fazemos. Que assim seja para a glória de Deus. Nós somos co-herdeiros. Olha só, Paulo ele diz o seguinte: Colossenses, nós somos, acho que Colossenses refere, nós somos co-herdeiros. Nós somos co-herdeiros em Cristo. Ou seja, tudo sobre Ele. Até tudo que herdamos de Deus é sobre Jesus.
Nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Então tudo que vamos herdar é por causa de Jesus. Todas as bênçãos é por causa de Jesus. Todas as coisas que acontecem é por causa de Jesus. Os céus que vamos receber, nós não teremos mais dor, choro, lamento. Vamos viver uma vida na eternidade de alegria com o Senhor. Tudo isso por causa de Jesus. Por isso a nossa alegria é fazer com que Ele cresça. Romanos 8:3. Romanos 8:17. Põe ele, Tiago. Romanos 8:17. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Até as bênçãos de Deus nós recebemos por causa de Jesus. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Então quando alguém fala, você tem que ser abençoado por Deus, amém, glória a Jesus, porque eu estou co-herdeiro com Ele, é por causa dele. Você tem que ser abençoado, amém, tenho medo, porque é por causa de Jesus, é por causa dele, é para Ele que nós somos glorificados. Que assim seja para a glória de Deus, que Ele cresça e que eu diminua.
vereador está acabando, nós vamos mudar a direção do nosso bairro, amém? Então vamos estar orando e vamos estar buscando o Senhor. Eu peço que você medite sobre a palavra e faça essa pergunta: o que eu tenho feito para Cristo crescer? Como estou eu? Aonde eu estou na minha vida financeira, na minha vocação, no meu tempo? Será que Cristo está crescendo ou diminuindo? Agora vamos orar pelo bairro, pelos nomes que estão ali. Pai, oramos e pedimos a tua graça. Em nome de Jesus, Senhor. Eu preciso, Pai, da tua intervenção neste bairro, Pai. Estamos orando por essa parte de baixo, onde está o condomínio, atrás, Senhor, do supermercado Moraes, no supermercado, as famílias que estão ali. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu peço, Pai, por essas vidas, Senhor, aqueles que trabalham no mercado, ali, Senhor, naquela direção, Senhor, do postinho de saúde, Pai, aqueles que vão naquele posto de saúde, Pai, peça em nome de Jesus por essas famílias, Senhor, peça em nome de Jesus a tua graça venha alcançar, Senhor, haja libertação, haja transformação, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vem iluminar aquelas vidas para que entendam o Evangelho, para que busquem as vidas, Pai. Intercedemos agora por aqueles nomes que estão escritos ali, Pai. Senhor, intercedemos pela vida, Senhor, do Wendel, Pai, da Regina, Senhor, da Letícia, Pai, do Zé Roberto, seu esposo, Pai, pelas suas famílias, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, clamamos que haja salvação, Pai. Que haja transformação, Senhor. Erguemos as nossas mãos, acreditando no poder do Evangelho, no poder de salvação, Pai, para essas vidas, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, usa-nos como missionários, ó Pai. Que o teu filho cresça em nossas vidas, Pai. Ensina-nos a nos render, Senhor, completamente. Ensina-nos a entregar o trono dos nossos corações, Pai. Não deixa que as coisas, Senhor, tomem os nossos corações, Pai. Que os anseios dessa vida, Senhor, possam tomar os nossos corações, mas que tudo que nós fizermos seja para a honra, para a glória, para o louvor do Teu Filho Jesus e da Tua glória, Deus. É isso, te agradecemos, ó Pai. Nisso te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Amém. Mande uma mensagem para o Wendel, para a Regina.